Olá pessoal, me chamo Rosivaldo, sou professor de filosofia e hoje nós vamos falar sobre probabilismo. Pois bem, em aulas anteriores nós começamos a falar sobre o ceticismo e as correntes que chegaram a pegar essa linha de pensamento. Como nós vemos, o ceticismo é a linha de pensamento contrária ao dogmatismo. Enquanto o dogmatismo vê uma verdade absoluta, o ceticismo não vê uma verdade absoluta. E como linhas de pensamento que puxaram o ceticismo, que o ceticismo criou, nós temos o subjetivismo, que é aquela que o conhecimento do homem, somente o conhecimento dele é aquele que vale. Nós vimos também o relativismo. O relativismo é aquele que considera a verdade de cada pessoa, de cada sociedade, de cada cultura. Então, hoje nós vamos ver o probabilismo. E o que vem a ser o probabilismo? Nós temos pelo menos dois conceitos sobre o probabilismo. O primeiro é doutrina segundo a qual o conhecimento humano tem um caráter de probabilidade, jamais de certeza, pois o espírito só consegue captar proposições prováveis e a verdade é inalcançável. Ou seja, nesse conceito de probabilismo, nós podemos ver que a verdade ela é inalcançável para o homem. Não existe um meio de se chegar a uma verdade plena, mas sim a uma provável verdade, a uma provável ideia da verdade, daquilo que vem a ser verdade. E o outro conceito de probabilismo que nós temos é doutrina segundo a qual, em questões de moral, em que a certeza é impossível, qualquer forma de procedimento pode ser adotada, contando que seja considerada provável por percepção clara dos princípios envolvidos, mesmo que outra opinião pareça ser mais provável. Essa concepção é colocada mais no meio jurídico, por isso é uma questão de moral, por isso é colocada mais em meio jurídico, quando vai se fazer um julgamento de um réu, quando vai fazer o julgamento de ato lícito ou ilícito, tem-se as prováveis conclusões para isso. Então, a probabilidade também no meio científico. E nós temos aqui um último conceito, que é um conceito filosófico sobre probabilismo, que é doutrina intermediária entre o dogmatismo e o ceticismo, segundo o qual o espírito humano não pode chegar a uma certeza absoluta, mas é capaz de alcançar opiniões prováveis. É aquilo que eu falei, não existe nem a verdade absoluta, nem aquilo que não é absoluto. É uma possível ideia de verdade que fica entre meio, nem isso nem aquilo, fica entre meio. Então é provável que se alcance a verdade, enquanto o ceticismo diz que não se alcança a verdade, o dogmatismo diz que se alcança a verdade, o probabilismo diz que é provável que se alcance a verdade. E nós temos vários tipos de probabilismo. Nós temos o probabilismo na matemática, quando nós vamos estudar porcentagem. Nós temos probabilismo, por exemplo, em pesquisas como a do IBGE, a do Datafolha, quando eles tentam, por meio de poucas pessoas, entrevistando poucas pessoas, mensurar, medir como pensa a maioria das pessoas. Por exemplo, o que a pessoa pensa sobre o coronavírus? Eles vão lançar essa pergunta
para cerca de 2.000 pessoas, e através da estatística dessas 2.000 pessoas, das respostas dessas 2.000 pessoas, eles vão chegar a uma provável conclusão do que o Brasil está pensando também. Ou seja, se 80% dessas 2.000 pessoas pensam que o coronavírus ele é ruim mesmo e deve ser cuidado, então o Datafolha ou o IBGE vai dizer que 80% da população brasileira, de 200 milhões de pessoas ou mais, também concorda assim. Então, é assim que trabalha, com a probabilidade. Nós podemos ver também a probabilidade quando se diz respeito a jogo de sorteio, tipo na loteria. Quando a pessoa vai jogar, aí tem lá a probabilidade da pessoa ganhar é de 1 em 1 milhão, ou de 1 em 500 mil, dependendo do tanto de pessoas que vai jogar. Existe lá uma probabilidade também no jogo, nos números que a pessoa vai jogar. Existe uma probabilidade daquele número cair. Então, a probabilidade é mais estudada também na matemática e também na ciência, quando vai se pesquisar, por exemplo, sobre plantas, o que as plantas o que é bom para as plantas. Aí vai se dar um remédio ali, vai cuidar daquela planta, e de acordo com o cuidado daquela planta vai se ter a ideia de como cuidar das demais plantas. Então, o probabilismo é isso, são ideias prováveis, não é um conhecimento pleno, mas é uma provável ideia, um provável conhecimento, é como chegar perto da verdade. Então, ele fica no meio ali do ceticismo e do dogmatismo, ou seja, não é nem uma coisa absoluta e nem uma coisa que não se possa chegar, é algo que pode ser alcançado. Valeu? Muito obrigado.